A doença, que surgiu na China e se espalhou por diversos países, tem registrado milhares de casos todos os dias, resultando em óbitos em pacientes mais graves. Fora a China, com mais de 80 mil casos, a Itália e agora a Espanha também se destacam com um crescimento alarmante de vítimas. O próximo pico deve ocorrer nos Estados Unidos. Após 3 meses do surgimento do vírus, a China declarou a estabilidade da doença. Já no Brasil, estamos apenas no início da curva de propagação do vírus. Ao que tudo indica, nós aqui no Brasil estamos no começo dessa crise toda, no começo da entrada do nosso país nessa pandemia. De qualquer maneira, é muito importante que a gente entenda que a única forma da gente tentar reduzir o tempo disso tudo é o isolamento social. Isso é muito importante. Então, não é exagero ficar em casa, não é exagero deixar de sair na rua, inclusive para fazer atividade física. Isso não é uma medida exagerada, não é uma medida desesperada. É a única medida que nós podemos tomar nesse momento para tentar fazer o que a gente chama de achatamento da curva. As crianças não são consideradas grupo de risco, no entanto, são transmissoras em potencial, mesmo não apresentando sintomas. Outra forma rápida de contágio é em ambiente hospitalar, por isso a recomendação do Ministério da Saúde é que só procure o pronto-socorro quando os sintomas forem graves, como febre alta e dificuldade respiratória. No Brasil, nós temos poucos leitos de UTI relativamente. Metade deles, em torno de 26 mil no total, metade deles mais ou menos é da rede pública e metade da rede privada. Ou seja, desses 26 mil aproximadamente, metade as pessoas que não têm convênio médico, que não podem pagar, não vão ter acesso. A criação de leitos emergenciais em estádios de futebol, por exemplo, é uma das medidas que também podem contribuir para este cenário. O que nós temos visto é um esforço de todas as autoridades para tentar aumentar esses leitos, Então, aqui em São Paulo, por exemplo, estão sendo montados leitos de UTI improvisados nos estádios de futebol, então no AMB, no Pacaembu, a prefeitura tem feito essa mobilização para que esses leitos estejam prontos, em outros estados também, mas mesmo assim a gente tem que pensar que se a coisa chegar num ponto muito mais crítico, não vai ter para todo mundo. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou em uma das coletivas de imprensa que a epidemia no país deve atingir seu ponto máximo entre 60 e 90 dias. A estimativa é que os números de casos sejam elevados entre os meses de abril e maio e passem a atingir a estabilidade a partir de julho. Diante do grande número de casos em São Paulo, o governador João Dória decretou quarentena de 15 dias em todo o estado. A medida é uma tentativa de impedir a transmissão indiscriminada do vírus. Adquirir o vírus todos nós podemos, mas as complicações é que assustam e que fazem a gente ir para a UTI e ficar realmente mais graves, Agora, outras populações também não estão livres. A gente está vendo no Brasil um número razoável de jovens precisando de suporte ventilatório, precisando de assistência de medicina intensiva, que a gente chama, que é em UTI. Então, a gente não consegue dizer com certeza que a população mais jovem não é acometida. Pelo contrário, temos visto que é acometida. Outro fator preocupante é o estoque limitado de equipamentos de proteção para profissionais da saúde. A Organização Mundial da Saúde informou a escassez das máscaras modelo N95, indicadas apenas para o uso profissional. A OMS solicitou aos fabricantes o aumento da produção com urgência para tentar garantir a demanda. Se você for usar, se você precisar usar, se você for sintomático, tiver coriza, tiver febre, tiver sintoma respiratório ou cuidar de alguém com sintomas respiratórios, essas são as indicações de você usar máscara. A máscara deve ser a máscara comum, que é aquela máscara cirúrgica, e não aquela máscara mais durinha, estruturada, que a gente chama de N95. Essa máscara é de uso exclusivo para o profissional de saúde. A transmissão do novo coronavírus depende, sobretudo, do comportamento da população. De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço na higiene pessoal e a restrição do contato social ainda são as melhores maneiras para se evitar a propagação de novos casos da Covid-19.